Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a interface do Maya. Eu vou mostrar para vocês como eu vou customizar a minha interface, ou seja, como eu vou configurar a minha interface para que ela fique de uma maneira que eu sou acostumado a trabalhar, que eu gosto mais, que eu acho que funciona bem. Vou passar para vocês essas dicas porque pode ser que seja útil para vocês também. Então, no final a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que o Maya pode nos possibilitar de fazer coisas, né? Mas a gente vai se atentar somente no básico em conhecer esses tipos de coisa, não saber realmente usar e fazer tudo, mas a gente, à medida que o nosso curso for avançando, a gente vai aprimorando os conhecimentos, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante no Maya, que é a criação de um projeto. Quando vocês startam o Maya, ele cria um projeto para a gente já num diretório default, que é, como se diz, um diretório padrão, tá? Então aqui no seu documentos, lá no seu usuário, você vai ter aqui, por exemplo, Maya, ele vai criar uma pastinha para você lá nos seus documentos. E aqui tem as versões do Maya, tudo certo, mas aqui também tem a pastinha projetos, projects do inglês. Nessa pastinha ele cria um projeto default para a gente e que aqui ele subdivide para a gente quais são as coisas principais que ele cria. Tem as cenas aqui, você vai criar suas cenas no Maya, vai salvar aqui dentro. Então esse aqui é o projeto padrão que ele cria para a gente. Normalmente a gente não usa, principalmente numa empresa, a gente não usa o projeto padrão que vem na própria instalação do Maya. A gente usa um projeto que todo mundo vai trabalhar simultaneamente, então você precisa criar um projeto ou então só configurar o seu Maya para apontar para esse projeto e todo mundo trabalhar em rede, no caso, e todo mundo funcionar bem. No caso, eu vou criar aqui para a gente um projeto que cria-se aqui nesse menu File. Aí você vem aqui nessa opção Project Window. Se for uma versão um pouco mais antiga, você vai ter lá Create New Project, mas você vem aqui nesse Project Window e ele vai falar para você essa janelinha, quais são as localizações do seu projeto, quais são o nome do seu projeto e essas pastinhas aqui. Para cada coisa que o Maya trabalha de informação, cada tipo de arquivo, por exemplo, ele sugere já essas pastas aqui, que eu acho que convém a gente deixar elas como default, como padrão, aliás, deixa como ele aconselha. Você vem aqui em Project e cria nesse botãozinho novo, ele vai habilitar para você aqui um novo projeto. Esse projeto a gente vai chamar ele de Maya Básico, só porque a gente está iniciando um curso com ele e eu não vou colocar ele nessa localização não, vou colocar ele na localização da pastinha normal onde eu sempre seto meus trabalhos. Então eu seto meus trabalhos aqui no C, Danilo, tem aqui Maia, também tem Projects 2014 e eu vou entrar no estúdio Comfort, que é onde eu vou criar essa pastinha. Tem já a pastinha do projeto Satori, que eu falei com vocês, que é um projeto que a gente está fazendo para trazer reflexões para as pessoas. Então, nesse lugar aqui, eu vou criar uma pastinha que vai ser, no caso, eu não vou criar por aqui, eu vou criar como um nome já direto do seu projeto, que é ao lado do projeto Satori, que é um projeto que a gente faz para trazer reflexões positivas para as pessoas, ok? Então, essa é a localização no Estúdio Comfort. O nome do projeto é o Maya Básico. Eu vou dar um accept nele aqui. Ele vai criar para a gente, se a gente for ver agora lá nas nossas cenas, deixa eu ver aqui, ó. Se a gente for ver lá no C, Danilo, a localização onde eu coloquei esse projeto, ele criou essa pastinha Maya Básico com todas as nossas ramificações lá. Reparem, ele criou esse workspace aqui para quem no futuro quiser conhecer um pouco mais. Onde tem esse workspace, as configurações dos projetos estão gravadas ali nesse arquivinho. Não se preocupe com eles agora. A gente só criou esse tanto de pastinha aqui, porque quando a gente for salvar nossas cenas, elas vão serem salvas aqui nesses scenes. A gente vai subdividir aqui em modelagem, rigging, animação, render, etc. A gente vai criar as pastinhas aqui à medida que a gente for avançando no nosso projeto, ok? Se você já estiver numa empresa e precisa setar o seu projeto, claro, é fácil, você pode vir aqui em File, Set Project, ele vai te perguntar qual é o projeto que você quer setar e ele já vai configurar para usar o workspace desse projeto, ok? No caso, a gente vai usar esse projeto Maya básico, foi criado o nosso projeto, é a primeira coisa que você faz.
Agora eu vou mudar algumas configurações pessoais minhas. Essas configurações pessoais que eu mudar no meu Maya, elas vão ficar gravadas lá naquele, aonde que eu mostrei para vocês, aqui no nosso documentos Maya, projects, no caso, não projects, mas dentro aqui do nosso projeto tem as preferências. Então, as preferências aqui ficam todas as minhas informações de usuário. Então, o User Preference vai setar aqui a cor de background que eu vou usar, as minhas shelves que eu editei, alguns scripts que eu posso ter mudado, ou hotkeys, quer dizer, atalhos. Tá? Então, tudo isso daqui vai ser gravado lá e gravado como usuário. No caso, não precisam se preocupar, o Maya se encarrega de gravar isso tudo pra gente. O que, que eu faço no meu Maya que eu gosto? A primeira coisa que eu faço é mudar esse background, que ele tem um background aqui de cinza e preto e azul. Eu não sou acostumado com isso, eu sou old school, quer dizer, eu tenho uma... Eu sempre comecei a trabalhar com Maya, ele era uma cor sólida. E eu prefiro porque eu acostumei. Mas vocês podem trabalhar nisso aí, não é problema. Então, como que eu faço para mudar isso daqui? A maneira mais fácil que existe é Alt B de background. Quando você vai clicando no Alt B, ele vai te sugerindo as cores que ele tem como padrão. Eu gosto do cinza claro, que é essa daqui, que eu acho que é mais fácil para mim visualizar os modelos. Essa é a versão antiga do Maya, sempre usava esse cinza claro. Vocês podem usar do jeito que vocês quiserem. Lembrando que Alt B você faz a diferença de mudança desse background. Bom, falando sobre isso, a gente vai falar também um pouco sobre o menu do Maya, que é uma coisa que eu acho super importante no menu do Maya, é uma questão de que cada menu do Maya, por exemplo, reparem bem, eles têm o nome dele aqui e do lado ele tem uns quadradinhos. Ó. Então, quando ele tem esses quadradinhos, ele está ajudando a gente a falar, olha, esse menu ele tem, você pode ir direto na opção ou então você pode ir abrir uma janela de opção. Então, toda vez que tem um quadradinho do lado desse menu, vocês vão clicar nesse quadradinho, ele vai abrir uma janela de interface. Então, como por exemplo, vamos pegar aqui alguma coisa simples. Se a gente vier aqui, por exemplo, vamos achar uma coisa simples. Vamos por exemplo, muito bom, hein? Não estou sabendo uma coisa simples, mas digamos que a gente vai criar um objeto. Create Polygons Primitive, por exemplo, Sphere. Se você clicar direto aqui na sua Sphere, aqui, que não é pelo quadradinho, você vai clicar lá e ele já vai habilitar direto a janela para você mexer e usar. Agora, se você for na opção da Sphere lá no Create Polygon Primitive Sphere, você vai na opção, quer dizer, nesse quadradinho do menu, ele vai abrir uma interface. No caso, a interface que ele abriu já é direto nesse painel aqui, ó. Então ficou muito parecido com a outra. Mas a gente pode ver opções como na janela de import, na janela de optimizar a sua cena, você pode direto optimizar tudo que você quiser, ou então você tem uma opção aqui para abrir, para ler. Por exemplo, Optimize Scene Size. Isso é uma boa opção, então, para a gente ver. Optimize Scene Size é uma coisa que a gente faz com muita cautela, porque ele limpa coisas na cena que não são usadas, mas que, por exemplo, você pode estar em construção e pode dar problema. Então, se você vier aqui em Optimize Scene Size de cara, ele vai falar com você, olha, quer otimizar a sua cena, essa ação não dá para voltar, undoable, né, que ele fala. Então você dá OK, ele vai optimizar, limpou na sua cena tudo que estava lá sem utilidade e pronto. Não perguntou mais nada que tipo de coisa que você gostaria de optimizar. Agora, por exemplo, se você entrar aqui em Optimize Scene Size e abrir a opção do Optimize Scene Size, que é clicando nesse quadradinho do lado, aí sim ele vai abrir uma interface para te perguntar o que você quer optimizar na sua cena. Você quer remover animações, você quer remover poses, você quer limpar locators, tudo isso aí a gente vai ver mais para frente. Não precisa se preocupar, mas aqui você teria umas opções para fazerem à medida que a gente for fazendo. Então, por exemplo, eu quero que limpa curva, mas eu não quero que limpa pose. Então, tem várias coisas dessas aqui que você, se você mudar e depois quiser voltar para o normal, você vem aqui no Edit, Reset Settings, ele volta para a opção Default. Okay? Isso é importante da gente saber que existe a diferença entre o menu direto e o menu de opções, que vai abrir uma interface. Uma outra coisa que eu gostaria de falar também é o undo. O undo é uma coisa super importante no Maya. O undo a gente é uma preferência no Maya. O Maya por default ele tem uma preferência de undo com 20 passos ou 50 passos, a gente vai ver agora, e mais do que isso ele não grava. Uma coisa importante que eu gosto de setar para o meu Maya, configurar para o meu Maya, é ele ter o undo infinito.
Como que se faz isso? Tem uma janelinha de opções, que é aqui em Window, Set Preference, essa opção. Aí você vai aqui nesse Preference. Aqui você vai setar todas as coisas que você quiser, que no caso seriam, vamos dizer, as coisas de interface, as coisas de modo de interação, as UIs que você está usando ou não. Por exemplo, eu não quero a shelf, ele some a shelf aqui. Eu não quero a time slider, desculpa, eu não quero time range. Eu posso customizar o meu Maya todo, deixar ele clean. Olha lá, não tem nada nele lá atrás. Eu fecho essa janela, ficou a minha janela inteira para eu fazer minha modelagem no caso. Mas como isso daqui é um pouco complicado para a gente no início, não saber qual que são as coisas, eu volto com tudo para o lugar onde estava, ok? Só para não confundir. Essas opções a gente também poderia fazer, por exemplo, no botão direito aqui em cima de alguma linhazinha dessas de itens da shelf. Aí você vem aqui no Helpline, eu não quero Helpline, eu não quero Shelf. Aí ele tirou a Shelf e a Helpline, por exemplo, que a Shelf era aqueles botõezinhos, Helpline lá embaixo. Eu vou dar um refresh aqui na nossa telinha e eu vou voltar com ele só para não ficar confuso. Essa opção também vocês vão encontrar aqui em Window, desculpa, aqui em Display, UI Display. Aí olha que interessante, toda vez que a gente tem um menu e que a barrinha de cima dele é um pontilhadinho, você pode clicar nela que ele vai virar um menu suspenso, olha só. É um menu que você pode trabalhar. Então é interessante vocês conhecerem essas interações com o Maya em interface. No caso, aqui eu poderia de novo selecionar não quero shelf, não quero timeline, não quero isso, não quero aquilo, e ele vai sumindo, tá? E uma outra coisa que a gente pode fazer para, ao invés de ficar ligando e desligando isso tudo, é você vir aqui e apertar Ctrl espaço, dá um clique Ctrl espaço, ele maximiza toda essa sua viewport onde o mouse estiver em cima. Então, no caso, se você estiver vendo 4 vistas laterais aqui, ó, por exemplo, você pode apertar Ctrl espaço, clica Ctrl espaço, assim como se fosse 1, 2, 1, 2, né? Ele vai habilitar para você a visão da sua tela inteira. Ctrl espaço. Agora, se você apertar só espaço, ele entra nessa viewport, olha lá. Espaço de novo, ele sai da viewport. Espaço de novo, ele entra na viewport. Espaço de novo, ele sai. Ele vai pegar onde o mouse estiver. Então, por exemplo, se eu estiver com o mouse aqui nesse, ele vai entrar nele, tá vendo? Front. Se eu apertar o mouse de novo e Ctrl espaço, olha lá, deu para mim maximizar o meu Maya, trabalhar com ele com uma fluidez um pouco maior, desde que eu saiba usar esses atalhozinhos. Então, são os atalhos que a gente vai usar sempre, mas que é importante a gente ter eles em mente que dá para configurar. Ok, então o que eu queria mostrar era do undo. Eu falei demais e não mostrei o undo, desculpem, eu vou mostrar ele aqui, ó. É aqui no Windows, Set Preference. Aí você tem uma opção aqui que é Undo. Lá. Onde ele está? Deve estar embaixo. Aqui, ó, Undo. Essa é uma das opções mais importantes do Maya, ao meu ponto de vista, para você aprender. Porque se o seu undo for finito de 50 opções, aí você não vai apertando Ctrl Z, quer voltar várias etapas e ele vai só guardar 50. Vai chegar um momento em que ele vai falar, epa, não tem mais nada salvo para fazer undo, ou seja, para desfazer nossa opção. Então, o que eu faço é marcar aqui como infinito e salvo. Salvando essa preferência como infinito, é um abraço, porque ele vai gravando na memória do Maya. Enquanto a gente estiver com a janela do Maya aberta, ele vai estar gravando essas coisas, desde que eu tenha algum comando que não funcione mais o undo, como por exemplo importar. Se eu importo um objeto na cena, ele não consegue desfazer um import. Então, dali para frente, ele não grava mais o undo. Mas são detalhes que, à medida que a gente for avançando, vocês vão ver que funcionam, ok? Uma outra coisa que eu anotei para a gente falar também foi das shelves. Aqui vocês têm várias shelves, cada coisa de um assunto diferente, tá? A gente vai passar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas shelves, e o que eu quero que a gente entenda agora é que a gente pode editar essas shelves. No caso, eu vou usar a tab Custom como a nossa tab de exploração e aprendizado, onde ela não tem nada inicialmente. Mas à medida que a gente for trabalhando, a gente pode criar botões nela. Então, por exemplo, se eu quiser criar um botão de Create Sphere, por exemplo, Create Polygon Sphere, se eu clicar com Ctrl Shift clique esquerdo do mouse,
olha lá o que acontece. Ele aparece aqui um botãozinho desse cara na minha shelf. Então a shelf custom que não tinha nada, agora eu criei um botãozinho para ele. Se eu quiser criar agora um cubo, eu venho aqui e crio a opção do cubo. Então, reparem bem, a shelf ela pode ser customizada da maneira que você quiser, do jeito para você usar sempre as ferramentas que você sempre usa aqui. Então, por exemplo, eu estou lá na animação, quero criar um esqueleto. Eu venho aqui, Joint Tool, clico aqui para ela vir na minha cena e sempre eu vou usar ela na minha shelf. Quando eu fecho o Maya, ele salva essas shelves. Tá? Existe também essa opção aqui da lateral de você fazer um shelf editor. Aí lá você pode pegar as suas shelves, tem todas as shelves aqui. Você pode configurar elas, você pode criar comandos de programação e os botõezinhos serem chamados na shelf, isso a gente vai ver mais para frente. E, por exemplo, se eu não gostei desse carinha, eu posso jogar ele aqui na lixeira e ele vai sumir de lá. Ou eu tenho uma outra opção também, arrasta ele com o botão do meio para essa lixeirinha aqui que tem aqui em cima, olha só, tá? E ele vai sumir para lá. Se eu tiver mais de um objeto lá que eu estiver criando, por exemplo, ó, tem vários aqui que eu estou com eles, tá? Se eu quiser mudar a ordem deles, arrasto do botão do meio e edito a ordem deles, eles vão criar para a gente em ordens separadas, etc. Então eu vou limpar essa shelf só para a gente saber que existe essa shelf customizada. À medida que a gente for avançando no nosso projeto, eu vou editar essa shelf da maneira em que eu costumo usar, guardar os arquivos, os comandos, aliás, em que eu uso com mais frequência, e essa shelf nossas vai avançando. Tá? Agora, só para finalizar um pouco sobre a questão das shelves, olha só, a shelf general. Aqui você abre os seus vídeos, que eu aconselho vocês estudarem, eles são muito legais para isso, são básicos. Tá? Você também pode acessar esses caras da shelf aqui no Help do Maya, no último menu Help, aí você tem aqui One Minute Startup Movies, você tem essa opção. Aqui você tem controles de câmera, que é aquilo que a gente aprendeu a fazer uma panorâmica, a gente aprendeu a fazer uma travel, que é a rotação, etc. Então, isso tudo a gente pode fazer e não precisa da ferramenta selecionada. Você usa o Alt do Maya, rotaciona e dá zoom, tudo direitinho, funciona numa boa. Tá? Undo e Redo são esses caras. Tem umas opções aqui que eu nem sei o que é esses ícones, eu não uso. Vocês podem explorar. Curvas, eles vão criar para a gente só para desmistificar. Ele vai criar, por exemplo, um círculo. Posso vir aqui criar um círculo. É assim que a gente cria controles para depois usar no rig. Tá? São curvas que elas não vão sair na hora do render, elas são usadas somente na manipulação dos objetos nas cenas. Então você pode criar várias curvas, a gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui para frente. Superfícies, que são tipos de comandos de conexão de superfícies com curvas. Você desenha as curvas e você cria as suas superfícies a partir das curvas que você desenhou. Isso se chama NURBS. Então é bom a gente saber um pouquinho desses nomes aqui, por exemplo, NURBS, N-U-R-B-S, é um tipo de objeto, tá? A gente vai ver isso na questão de modelagem na próxima aula. Mas tem os objetos de surface, tem os objetos de polígono, a gente vai ver isso na próxima aula. Tem deformadores para os objetos, então só para desmistificar, por exemplo, a gente pode pegar aqui um deformador para um cubo, por exemplo. Eu vou criar um cubo, vou limpar essa cena, deleto tudo, só selecionar e clicar em Delete, ele já apaga. Eu vou criar aqui, por exemplo, um polígono cubo. Cubo é sempre muito legal de mostrar as coisas. E vou pedir uma opção dele aqui na criação dele. Aqui, ó, mais para frente a gente vê isso, não se assustem. A subdivisão dele aqui, eu vou criar mais subdivisões. Então ele vai vir com mais densidade de polígono. Agora esse cubo eu vou criar um deformador para ele. Por exemplo, um deformador muito usado, deixa eu ver qual que é aqui, por exemplo, o Bend. Olha, se eu crio um Bend para ele, ele cria lá um deformador, que aqui está difícil de ver, porque ele é como fosse uma linhazinha ali, ó, linhazinha no meio dele. E essa linhazinha ela tem umas opções para a gente usar. Então, se eu vier aqui nas opções de curvatura dela, olha lá, ele faz uma torçãozinha, tá vendo? Então, eu consigo fazer deformações através de deformadores. A gente vai estudar isso aqui um pouco mais para frente, não se preocupem, tá? Isso daí a gente vai ver tudo. Agora, tem a tab para animação, tem a tab de dinâmica. O que é dinâmica? Dinâmica é quando você cria partículas. Vamos lá, vamos fazer
uma rápida apresentação. Você cria umas partículas que elas vão ser simuladas no universo, assim, como se fossem emissores, né? Então você tem ali, ó, por exemplo, eu criei aqui um emissor. Ó, dá pra gente ver, ele está emitindo partículas. Aí o legal é que eu posso vir aqui nessas partículas, colocar minha timeline aqui, sei lá, 1000, porque ele vai passar vários frames. Eu posso colocar essas partículas, por exemplo, com um pouco de gravidade. Então eu venho aqui na minha partícula, seleciono minha partícula e coloco gravidade. Então aqui eu tenho uma opção para colocar gravidade. Eu poderia somente clicar nesse botãozinho, ou eu iria lá no menu de Dynamics, por exemplo. Aí eu pediria aqui, por exemplo, Fields. Aí eu escolho Gravity. Então, ao invés de eu vir nesse menu, escolher Gravity e tudo mais, eu posso vir no Options do Gravity aqui, já dizer qual é a magnitude, é tudo mais. Então, só para dar uma visão geral para vocês que a gente tem opções, opções e opções no Maya. Eu posso vir aqui nesse menu, clicar na shelf e já criou a Gravity para mim. E olha lá, a partícula vem com a gravidade, está muito forte, então ela está caindo muito forte. Eu posso dar uma modificação aqui na magnitude dela, colocar aqui só para fins didáticos. Digamos que ela está na Lua e a gravidade dela é 20. Então, 2, por exemplo, vamos pôr 0,5, né? Que eu acho que aí fica mais lentinho a gravidade dele caindo. Olha lá. Então, essa é a parte do Maya que trata sobre partículas. A gente não vai ver muito sobre isso, mas é só para vocês saberem que existe isso, né? Porque vocês vão ver a shelf aí, vai mexer nessa shelf, o que é essas coisas todas. Outra coisa que a gente pode ver também é a questão de render. Aqui a gente cria algumas luzes, a gente vai ver um pouquinho sobre isso em cada aula, tá? Tipos de luzes, né? E tipos de materiais que vão corresponder às luzes, ou seja, você tem mais reflexo, menos reflexo, o material é fosco, tudo isso daí a gente vai ver. A questão de Paint Effects é interessante ver também. A gente pode criar um Paint Effects de árvores, por exemplo. Olha que legal, flores. Você vem aqui, ele é um pincelzinho, você arrasta assim, ó, as flores vão nascendo, tá? Então, isso daí é muito bom para fazer alguns cenários e funciona super bem. Ele fica assim um pouco estranho quando a gente vê, mas vocês viram na hora que ele criou, são umas florzinhas. Ele aparece na hora do render, a gente vai ver como que é o render. O render, por exemplo, se vocês quiserem já começar a brincar, vocês vão vir aqui nesse botãozinho aqui, ó, que ele vai criar um render desse nosso frame. Ele vai pegar a câmera e vai fazer uma imagem disso aí que foi gerado. Então, por exemplo, ele gerou para a gente aqui no Render View uma imagem do que a gente criou dos nossos Paint Effects. Então, é só para a gente ver um pouco sobre a potencialidade do Maya, tá? Não é para vocês saberem tudo agora. Eu gosto de explicar assim, porque senão a gente começa a ficar, não tem muita coisa, eu não sei. Não tem disso não. Ninguém nasce sabendo, a gente aprende aos poucos. No caso do Toon, é para você criar materiais que tenham aspecto de 2D na hora do render. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Músculo é uma outra opção que a gente faz para deformar bem os nossos personagens. Raramente a gente vai usar, são projetos muito avançados, a gente usa músculos. Fluido é a mesma coisa de partícula, só que ele vai ter como se fosse um gás, como se fosse um líquido para simular água, simular nuvens, essas coisas todas simulam-se com fluido, faz parte da área de dinâmica, tá? Fur, ele é uma parte do Maya que ele vai trabalhar sobre pelos, tá? Então tem várias opções aqui de pelo. Eu já aviso para vocês que é um pouco avançado isso, porque se vocês quiserem fazer um teste, vocês vão ver que é um pouco. Tem muitas opções para setar o peso do pelo, a curvatura, etc. Então cores e etc. Então tem muita coisa nisso. O hair é a mesma coisa, só que ele vai criar cabelos, né? No caso, ele vai criar curvas que são dinamicamente calculadas pelo Maya e ela vai fazer essa coisa toda. A dinamicamente calculada também são os cloths, que é na verdade simulação de tecido de, de personagem, quando o personagem movimenta o tecido reage como se fosse real, né? Como se fosse uma coisa simulada natural, né? Mas isso aí é avançado, isso a gente não vê agora, a gente vai ver provavelmente num curso avançado de Maya 3D, mas não é por agora. Só estou falando para vocês entenderem que existem muito mais coisas no Maya do que só o básico que a gente viu, que é modelagem, textura, etc. Cada uma dessas coisas abre uma ramificação muito grande de especializações. Então, por exemplo, uma pessoa que se especializa em dinâmica, ela vai se especializar em hair, ou ela vai se especializar em fur, ou ela vai se especializar em partícula, ou em fluido. Então ela tem todas essas coisas que vai especializando cada vez mais. No nosso caso, a gente vai
começar com o nosso custom aqui. Eu vou deixar o meu Maya limpinho, tá? A gente vai começar nossas cenas de animação. Vou voltar aqui as nossas cenas de aprendizado mesmo, de primeira coisa que a gente vai ver. Vou voltar aqui para, por exemplo, 48, tá bom? E vamos dizer que a última coisa que eu gostaria de falar com vocês seria dos plugins. Olha só, quando o Maya ele abre para a gente a primeira vez que a gente vai trabalhar, ele abre cheio de plugins. Então é importante que a gente deixe ele leve, porque os plugins às vezes demoram a carregar e fica pesado a cena, sem necessidade de carregar a sua memória RAM e você ficar usando o Maya sem necessidade de ter plugin carregado. Então o que eu aconselho vocês é desativar o load automático, né, o carregamento automático desses plugins. Onde que faz isso? Um Window, Set Preference, aí você vem aqui em Plugin Manager. Aqui ele vai listar todos os plugins que estão instalados para o Maya e tem alguns plugins que a gente realmente não vai usar, como por exemplo o ABC Export e Import. A gente não vai usar isso agora, eu vou tirar esses caras do autoload. Que isso é para exportar cache de animação, isso não precisa a gente mexer agora, tá? Não precisa vocês se preocuparem. O Maya Músculo eu vou desativar, não precisa dele na nosso curso básico. Algumas coisas que eu nem sei o que é, não precisa se preocupar, deixa aí então, se eu não sei. Algumas coisas que eu gostaria que vocês tirassem também, que fica pesando a nossa cena sem necessidade. Deixa eu achar aqui embaixo. Aqui, ó, Bifrost. O Bifrost é um simulador também de coisas de dinâmica que não tem necessidade da gente ver, então eu vou tirar o autoload dele aqui para ele não precisar carregar. O FBX pode deixar, é só importar e exportar coisas. Isso daí também, ó, XGen também não precisa, a gente não vai ver, são coisas de plugins para game, ok? Deixando assim, o nosso Maya fica um pouco mais clean, fica mais rápido, fica mais fácil da gente trabalhar. E só para dizer para vocês que se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com uma tablet, aqui no caso eu vou fazer o curso com o mouse também, mas eu vou mostrar para vocês a tablet que eu tenho, ela é bem simples, tá? Aqui eu acho que a câmera deve dar para ver. É uma tablet bem simples. Tablet é o que? É uma canetinha que você tem um painelzinho que você vai lá, ó, com ele, ó, e ele muda o nosso mouse, tá? Esse aqui é como se fosse um mouse, só que é uma tablet que a gente chama. Essa tablet aqui é da Wacom, ela chama Bambu, não sei se dá pra ver aí, mas é o modelo mais simples que existe de tablet, tá? Ele não é o mais caro, tem tablets muito caras, esse é o mais barato. É o Wacom Bambu. Não estou fazendo propaganda da marca, mas existem outras marcas, mas a que eu conheço é essa. Se vocês puderem usar isso, vai ser bom, porque vocês vão ter uma fluidez também no Maya. Às vezes fica mais confortável do que toda vez você usar o clique do mouse. Mas isso é um conforto a mais que vocês podem ter. E não se preocupem se não tiver tablet, dá para aprender do mesmo jeito, ok? Passei vários anos sem tablet e foi muito bom o meu aprendizado mesmo assim. Então, isso aí é só para dar um start no nosso projeto, para vocês verem que o Maya é customizável várias coisas e que vocês customizem ele do jeito que vocês quiserem para que funcione bem da forma que vocês quiserem trabalhar. Esse é o setup básico que eu sempre faço para mim, e a partir disso a gente começa o nosso curso na parte de modelagem. É isso aí. Valeu!